Bom dia, meus amigos do YouTube, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed Work Informática. Pessoal, ontem eu fiz a concretagem de 4 colunas, né? Onde nós estamos fazendo aqui o fechamento dos fundos, onde eu pretendo fazer aqui a minha moradia, né? Digamos assim, provisória, ou seja, para eu poder mudar para cá até eu finalizar, né? A construção minha na frente da propriedade, onde eu vou fazer ali o meu futuro sobrado, né? E eu já fiz aqui as inclinações necessárias. Vou utilizar aqui telhas de fibrocimento, né? O pessoal chama de telha Eternite, telha Brasilite, enfim, né? São marcas, né? Então o nome correto são telhas, né, de fibrocimento. Eu fiz a concretagem de 4 colunas, né? Elas estão hoje já na altura que eu preciso, né? Esse muro aqui, quando eu mudar para cá, eu vou comprar as canaletas de cerâmicas. Eu vou fazer aí o arremate, né? Vou passar ali 1 ou 2 barras de ferros dentro da canaleta, travando nas colunas, né? Para eu poder criar aí o respaldo do muro, né? E também travar o mesmo, tá certo? Não que o mesmo não esteja travado, porém eu quero trabalhar dessa forma para deixar aí o topo do muro, né, maciço. Que aí depois a gente pode estar colocando o rufo, né? Então fica legal. E foram feitas a concretagem dessas 2 colunas, né? E foram feitas também a concretagem dessas outras 2 aqui. Então são 4, né? Ontem eu comecei a concretar ela por volta das 8h30 da manhã, né? Quando foi 11 horas em ponto, eu havia finalizado a concretagem da mesma, tá? A dica aqui é o seguinte: eu sei que muitas pessoas, já aconteceu isso em obras que eu trabalhei, onde as pessoas fizeram o quê? Concretaram as colunas de manhã e à tarde, né, por falta de tábuas, né, acabaram desformando essas colunas para poder utilizar as tábuas em outras colunas onde as mesmas precisariam ser enchidas, né? Pessoal, não recomendo fazer esse procedimento, por quê? Como eu concretei essas colunas ontem, agora vai dar 9 horas da manhã, ainda não fez 24 horas, tá? O que acontece quando você faz a concretagem de uma coluna ou de uma viga, né? Durante o processo de cura do cimento, tá, essas paredes, elas estão sofrendo o quê? Movimentações, tá certo? E isso, quando você faz a concretagem da coluna e você faz essa desforma antes de um período seguro, o que pode acontecer? Pode acontecer trincas nessa coluna e a mesma perder aí a sua resistência. Ou seja, enquanto o concreto, agora não fez 24 horas ainda, tá? Eu retiro elas. E isso pode afetar, né, na resistência da mesma, certo? O correto também é vocês fazerem o quê? A hidratação, ou seja, molhar, né? Ou seja, você concretou de manhã. Então assim, depois de umas 2 horas você vem e joga bastante água nas colunas, tá? Faz isso umas 2 vezes, faz no dia que você concretar e faz no dia seguinte umas 2 vezes. Agora vem a questão principal: quanto tempo eu devo, né, aguardar para retirar essas tábuas, tá? Pessoal, pelo menos 48 horas, 2 dias. Por quê? Porque é o tempo, né, que esse concreto ele já firmou, está sendo curado, e aí você não corre o risco de você, né, desformar essa coluna antes do tempo e ela sofrer aí, né, com essa movimentação estrutural e acabar vindo aí rachar. Vocês podem, né, até observar quando isso acontece, as colunas, sejam elas com ferragens armadas ou com 2 ferros, conforme eu estou fazendo aqui, elas podem criar uma fissura no meio, exatamente em cima do ferro. Por quê? Porque esse ferro ele está sofrendo movimentação. E como o concreto ainda não foi, como você desformou ele, você desprensou. Enquanto ele está com a tábua ali, ele está prensado. Então, ou seja, então ele está mantendo ali o concreto no local, né, sem que o mesmo sofra essa movimentação vindo aí, né, causar essas fissuras, essas rachaduras. Então aguarde pelo menos 2 dias para você desformar isso daí, tá? Então, no passado, né, as pessoas faziam isso, talvez hoje façam também. Vocês podem observar que eu não tenho, né, não foram cheias, tá certo? Então assim, se eu precisar fazer a concretagem das outras, então eu tenho que aguardar essas colunas, né, pelo menos 2 dias para desformar elas, tá? E no dia seguinte, após aguardar aí o seu tempo de cura, né, e desformar as mesmas, né, e fazer a concretagem dos locais, tá certo? Se você tem bastante tábua, beleza, se não, né, concreta
conforme eu fiz aqui, né? Concretei essas duas. Concretei essas outras duas também aqui, né? E aí agora eu vou aguardar, né, para poder desformar. Então hoje é domingo, eu concretei no sábado. Então provavelmente na segunda, na terça-feira eu venho, né? E faço a retirada aí das tábuas, tá? Outra coisa também, às vezes as pessoas elas deixam muito tempo essas tábuas amarradas dessa forma, principalmente quando são tábuas de pinos, né? E isso, as tábuas vão empenar, né? E essas tábuas a gente sabe, são as tábuas que não são tábuas muito resistentes, né? Porém são as tábuas mais indicadas para a gente poder fazer esse tipo de forma nessa situação aqui. Elas estão hoje com 2 concretada com 2,20, 2,25 mais ou menos, né? Ali está um pouco mais, tá certo? Então é a altura limite que a gente tem que, né? Você pode concretar até com 3 metros de altura, tá? Acima disso daí você pode ter problemas na hora de você jogar o concreto. Então é importante que a gente tenha uma altura legal para você concretar, tá certo? Outra coisa também, na hora de fazer a concretagem de colunas, de vigas, seja viga baldrame, sejam vigas superiores, vigas aéreas, né? É importante molhar bem antes de você jogar o concreto. O concreto, eu fiz o concreto com 8 latas de areia, tá? Grossa, 6 latas de pedra e um saco de cimento. O cimento que eu utilizei é um cimento de boa qualidade, né? É um cimento bastante conhecido no mercado aí. Eu utilizei o cimento Tupi, né? E me deu um concreto bastante resistente, tá? E a dica é essa, gente, não desforme as colunas, tá? Menos de 48 horas, porque, né? Mas eu desformei, não tem problema, tá lá até hoje. Tudo bem, mas é importante a gente aguardar esse tempo, né? Que isso aí até os fabricantes de cimentos, eles recomendam pra gente aí, tá? E isso é importante o profissional seguir esses parâmetros aí. Valeu, gente? É isso daí. Essa é mais uma dica para você que acompanha o canal, aqui no canal Speed Ouro Informática. Paulo, isso se aplica também em vigas aéreas e tal? Com certeza, tá? As vigas aéreas, né, a gente tem que aguardar mais tempos, dependendo do vão, para você poder retirar essas tábuas que vão embaixo, né? Principalmente em vão superiores aí a 3 metros. Então tem que aguardar aí pelo menos, né, de 8 a 10 dias para você retirar essas escoras aí, tá certo? Para você não ter problemas depois. Valeu, gente! Fui, um abraço e até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau!